Boa tarde a todos e a todas. Tarde, pessoal. Já passou aquele horário do almoço, que tem que dar aquele sono, pô. Eu quero agradecer ao Vital e ao saudar o Vital, saudar todos os companheiros e companheiras que construíram esse espaço. Eu tenho certeza que é um espaço seminal, mas vai produzir muitos desdobramentos ainda, porque cabe aos trabalhadores assumir sua responsabilidade na construção de um projeto de nação no Brasil. E se é central para a economia e para a vida do Brasil, inteligência artificial hoje, isso é central para os trabalhadores também. Nós temos que nos apropriar das discussões, elaborações, formar opinião sobre o assunto, intervir para submeter a tecnologia ao que interessa ao país, certo? Então, eu queria agradecer muito, viu, Vital, pela oportunidade de estar aqui. Me permita agradecer ao professor Sérgio Amadeu, nosso líder, referência, nosso grande intelectual e militante, ativista político da agenda digital brasileira, uma referência para todos nós. Cumprimentar o George e a Jade, nossos líderes aqui, e me permitam fazer um agradecimento especial ao meu camarada José Disseu. Imagine vocês, o Zé, como todos sabem, ele vem de longe. Pô. Então, toda vez que eu sento numa mesa e participo de um debate com o José Disseu, eu fico até emocionado. Pô. Né, Zé? Porque isso aqui é um personagem da vida política brasileira, da luta da esquerda, da luta revolucionária, eu diria, no Brasil, arquiteto de uma vitória extraordinária que nós tivemos em 2002 e que abriu caminhos para algo que nós nem imaginávamos que iríamos construir e viver no país. Essa universidade existe também por isso, porque nós abrimos caminho em 2002 e é sempre bom nós registrarmos que ali não caiu do céu. Claro, nós tivemos o Lula, que é uma liderança do tamanho que nós conhecemos, mas não é simples você arquitetar um processo como aquele que produziu a primeira vitória do presidente Lula e abriu caminho para que o nosso povo tivesse o protagonismo que tem. Então, muito obrigado, José. Estar perto de ti, você sabe que isso é um orgulho e do carinho que eu tenho por você. E dizer para vocês o seguinte, companheiros, de saída, a ideia de regulação, né? A ideia de regulação das plataformas digitais. Regulação, rigorosamente, é o quê? É ter regra. E tudo na vida tem regra. Se tudo na vida tem regra, por que a operação desses serviços digitais tem que ter uma regra que não tenha um controle social, nem uma legitimidade política? Não faz sentido. É mais do que essencial que nós tenhamos, na dinâmica dos serviços digitais, um processo de regulação. Aqui surge a primeira contradição importante para o nosso debate, que é a contradição entre Big Techs, grandes corporações internacionais e o interesse dos povos e nações. Porque, para funcionar um serviço digital, necessariamente tem regra. Só que as regras de produção e distribuição desse serviço são as regras deles. Eles defendem a autorregulação. Eles, as Big Techs, que querem que o negócio deles seja livre para operar do jeito que eles querem, e eles, os Estados Unidos da América, que é base dessas Big Techs, que são sócios da operação dessas Big Techs, são sócios na formação dessas Big Techs. Nós sabemos os vínculos e relações, por exemplo, que tem um financiamento do Estado, os vínculos em relação com as Forças Armadas, como que a segurança nacional e a defesa americana se municia de dados e informações que são coletadas em todo o mundo. Portanto, eles têm todo um regramento para a produção, distribuição, para a operação de serviço deles. E fazem disso um negócio rentável, um negócio estratégico para os interesses militares americanos e tenta ficar livre de qualquer amarra, de qualquer controle, de qualquer obrigação de transparência dos países onde eles ocupam o espaço dos mercados. Então, eu diria que regular é urgente, aqui nem vou fundamentar muito, porque suponho que haja um consenso, pelo que eu vi da fala final aqui da Juvândia, quanto à necessidade, então não vou perder tempo argumentando, mas saliento que essa é uma contradição que expõe os americanos, os Estados Unidos da América e as Big Techs com interesse de povos e nações. Isso importa porque a regulação que nós acreditamos ser necessária é a regulação que não dá centralidade ao lucro dessas empresas. Porque esse aqui é o tema. A não regulação e a liberdade plena que eles querem é para que haja centralidade na apropriação de dados, que é o que estrutura a economia digital, e na sustentação dos lucros bilhardários. Aqui nessa sala,
Deve ter gente que já ter ouvido falar. As 10 maiores empresas do mundo. Houve um tempo que foram montadoras. As 10 maiores, houve um tempo que foram as petroleiras, as 7 irmãs. As 10 maiores, houve um tempo que eram os bancos. Hoje, as 10 maiores são essas chamadas empresas de tecnologia. Então, companheiros, nós estamos discutindo de ter uma incidência regulatória no mercado, numa atividade econômica, que é expressão de uma máxima concentração de capital. Daí o tamanho da dificuldade. Eu vivi uma tentativa de produzir uma regulação restrita para conteúdos veiculados na internet. Não era uma lei geral de serviços digitais, não, longe disso. E ainda assim foi um enfrentamento que durou anos e eles conseguiram, em aliança com a extrema-direita, obstruir a construção de uma regulação que era consensual na academia, que era consensual na sociedade civil, que era até relevante em muitos partidos políticos, mas uma operação em que eles usaram o poder de mercado, que esse é um detalhe do Brasil. O Brasil há uma concentração brutal de mercado de algumas empresas e alguns serviços. Tem empresas que têm share de 94%, 95% dos equipamentinhos disso aqui, ó, fala de WhatsApp. É capaz todo mundo aqui nessa sala ter WhatsApp. Todo mundo aqui nessa sala ser cliente do Google, né? Todo dia usar. Agora tem o TikTok também e outras que fazem pesquisa. Mas então há uma concentração muito grande e eles se estruturaram com a política, com a extrema-direita, com o bolsonarismo e fizeram uma pressão inédita no Congresso Nacional e barraram o esforço regulatório naquele momento, que era um projeto de lei que versava mais sobre o conteúdo. Hoje, o Senado Federal deu passos numa proposta de regulação para inteligência artificial, que é um pouco o debate que nós fazemos aqui. É um projeto, está aqui o professor Bruno Bione, que participou do evento com vocês, que foi chave na construção desse parecer no Senado Federal. É um projeto que eu diria modesto, mas é um projeto objetivo e que avança no estabelecimento de uma série de princípios e de padrões que considero relevantes. Primeiro, ele valoriza a defesa, a garantia de direitos fundamentais. Que esse é um choque importante que pode acontecer sem não houver regra. Sem regra, só pelo lucro, uma série de direitos fundamentais podem ser violados na operação desses serviços digitais. A lógica de garantir direitos fundamentais eu considero que é muito importante. Segundo, determina que essas big techs, esses que oferecem esses serviços, eles possam ser responsabilizados. Que aqui é um dos núcleos do problema. Porque os caras querem fazer operação de serviço e se tiver dano para alguém, eles não querem ter responsabilidade. Então, o projeto sinaliza no caminho da responsabilização. Ele fala, trazendo da experiência europeia, a chamada matriz de riscos. Os serviços são classificados. O serviço, por exemplo, de coleta de música para você ouvir, não vou falar que faz marketing para ninguém aqui, mas tem vários serviços que você coloca ali a música e vai rodando a música. É um risco inexistente praticamente, é muito pequeno, não tem um risco relevante. Mas armas, operações militares, é um risco absoluto. E aqui sim eu faço a propaganda do livro do professor Sérgio Amadeu, As Big Techs e a Guerra Total, onde ele faz uma denúncia duríssima de como o Estado americano, associado com as empresas, desenvolveram mecanismos e produtos que hoje estão sendo aplicados no massacre, no genocídio que acontece em Gaza. IA sendo aplicado na máquina de morte. Quando há temas assim, de risco excessivo, você pode até vedar a aplicação de IA em atividades que têm um risco excessivo, brutal, que tem um impacto sobre a sociedade. Até riscos médios, riscos menores, e você vai elevando o nível de cobrança, digamos assim, elevando o nível de exigências para aferição, para a produção daquele serviço, em função do grau de risco que oferece para o conjunto da sociedade. Eu considero que é importante essa inspiração da União Europeia, né, do AI Act, né, que é a lei que eles fizeram para aqueles países, e nós incorporamos aqui no Brasil. Eu considero importante você ter transparência como referência, inclusive obrigações de explicação sobre decisões automatizadas, porque esses serviços quase sempre são muito opacos, né? Ninguém sabe mesmo como é que funciona os algoritmos.
para usar uma palavra que todo mundo hoje em dia fala. Minha mãe tem 83 anos, fala, filho, o que é meu algoritmo? Então, o serviço dessas empresas, como regra, ele é muito opaco. O argumento deles que o segredo industrial, a fórmula da Coca-Cola deles, impede que possa haver uma aferição, uma inspeção, um olhar. Porque eu não sei ler algoritmo, mas há quem saiba. E nós temos que ter regras, obrigações de transparência para que a sociedade, para que a academia possa checar se aqueles direitos fundamentais que eu me referi, que são importantíssimos, se eles estão sendo preservados, se eles estão sendo respeitados. Há todo um debate sobre o sistema, né? A criação de um sistema que, na prática, funciona como sistema de gestão para a operação da inteligência artificial no Brasil inteiro. Aqui é uma certa novidade da experiência brasileira. Aqui, inclusive, diferentemente do que eles dizem, que a regulação de IA vai inibir o desenvolvimento, inibir a inovação, ao contrário, a lei tem uma flexibilidade que, inclusive, a classificação dos riscos ela vai sendo alterada ao longo do tempo por órgãos especializados, por órgãos que conhecem aquele setor. Haverá uma supervisão, uma regulação por setores, que é uma forma de você qualificar mais aquele monitoramento. E, claro, onde não houver um órgão com competência para fazer, se escolher uma determinada autoridade, que vai ser a autoridade central, que vai ter a competência regulatória, supervisora, para, vamos chamar assim, a zona cinza, quando não tem explicitamente quem vai fazer. Setor financeiro, Banco Central. Saúde suplementar, ANS. Quando não tem nada muito específico, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que está sendo fortalecida, terá essa competência. Então, há toda uma construção, todo um sistema que vai impactar na gestão da operação desses serviços. Nós temos problemas do texto, e alguns deles nós devíamos enfrentar com muito interesse, né? Um deles diz respeito a riscos aos direitos humanos. Todo mundo aqui sabe que agora virou moda. Para qualquer lugar que você entra, você tem que fazer uma fotografia, né? Reconhecimento, os dados, você oferece seus dados ali. Sabe-se lá Deus como é que esses dados vão ser manejados depois. Mas o fato é que hoje, por exemplo, no campo da segurança pública, virou padrão, inclusive nos nossos governos, nosso que eu falo é do governo que eu apoio, governo da Bahia, governo do Ceará, de introdução de mecanismos como reconhecimento facial. Isso gera um perigo danado, porque o que tem de falso positivo, e o pior de tudo, o falso positivo é sempre para pegar o pretinho. E a preta também. Mas o pretinho, vou te falar, viu? Acredite, que é sempre o falso positivo. Aí agora até tem uma teoria. É porque como a identificação da cor da pele, etnia, é um dado sensível, você não tem dados disponíveis para treinar a máquina, por isso que erra mais. Aí a turma já quer, né, Bruno, mexer na LGPD, os caras vão sempre que pode abrindo mais. Então, é preciso prestar atenção em riscos como esse. Trabalho. Foi esvaziado, na minha percepção, a elaboração sobre o tema trabalho, sobre as repercussões que nós teremos com a ampliação da aplicação da inteligência artificial. Até porque parte da solução não está exatamente na regra da IA, né? A gente fala de fim da escala 6x1, fim da escala 6x1 também porque o mundo já tem IA, o mundo tem tecnologia, o mundo reestrutura a sua produção. E isso deveria liberar mais tempo do trabalhador para ele viver. A tecnologia nos dá condição também de diminuir as jornadas de trabalho e manter os salários e manter os direitos. Então, aqui nós temos que pensar e desenvolver, e está aberta a temporada, e os sindicatos podem fazer um aporte de introdução de mecanismos protetivos e valorizativos do trabalho. Eu creio que esse aqui é um desafio importante que nós temos. E eu vou concluir que até aqui eu falei um pouco sobre temas que estão no projeto de lei 2338, que é a lei que foi votada no Senado e que pode ser votada na Câmara esse ano ainda. Então, é hora da gente se ligar, prestar atenção e incidir, influenciar. Nós estamos na fase de audiências públicas e vamos entrar na reta final. Eu imagino que até dezembro ele deva ser discutido. E é tão importante nós termos a regulação, por quê? Quando nós falamos de soberania, inclusive de soberania digital, parte do tema é
A jurisdição. Nós temos uma lei no Brasil que valha para quem opera no Brasil. Então, ter a regulação significa oferecer ao Estado brasileiro instrumentos para que a lei brasileira, os valores brasileiros sistematizados nas nossas leis, todas as leis, valham para essas empresas aqui. Ser um país soberano é a sua regra, a sua lei, valer para todos que operam aqui. Isso vale. Isso é muito importante. E vamos lutar para ter regulação aqui e em outras áreas do campo da tecnologia. Mas soberania digital, companheiros e companheiras, o Brasil só terá quando tivermos autonomia tecnológica. Sem autonomia tecnológica, sem capacidade de desenvolvimento de ciência e tecnologia para a produção de hardwares, de softwares, nós não vamos. Vai ser desejo, vai ser proclamação. Assim como nós não teremos autonomia tecnológica, portanto, soberania digital, sem termos infraestrutura tecnológica no país. Para que nós tenhamos soberania sobre os nossos dados, por exemplo, nós temos que ter uma infraestrutura, temos que ter data centers, inclusive, que abriguem os nossos dados, atenção, sob jurisdição, sobre nossas leis, que não é o que está acontecendo. Eu estava conversando com o Serginho faz pouco, já estou concluindo e tal, conversando com o Serginho faz pouco, nós estamos mudando até mesmo a forma que o nosso governo, aí eu falando agora do governo do presidente Lula, estava se dirigindo para esse papo de soberania digital. Porque de repente começaram a falar, nós contratamos não sei quantos data centers, vão se instalar no Brasil. Logo, nós temos soberania, nuvem soberana era a expressão. Nuvem soberana era a expressão. Felizmente, a conversa está mudando. Eu fui testemunho num papo com o Serginho, com uma série de companheiros e companheiras, com a ministra Esther Dweck, que ela já está no tom certo. Nuvem de governo. Nuvem de governo está bem. Porque de soberano, esses data centers não tem nada. Não tem nada. Porque está tudo submetido ao Cloud Act, está tudo submetido à lei americana. Se aperta um botão aqui, ó, em fração de segundos, os dados que eles queiram tratar, processar, consumir, trabalhar, está tudo à disposição do NSA, das organizações de inteligência americana, das empresas americanas. E esse é um desafio político. Eu estou falando assim abertamente, pessoal, eu devo dizer, eu sou da base do governo, tá? Para ninguém ter dúvida. Eu voto com o governo, estou na base do governo, ajudo o governo, luto todo dia para o governo ir para frente. E é por isso também que eu estou falando sobre isso. Eu estou estudando a medida provisória do Redata. Eu estou estudando. Mas eu ainda tenho, cá para nós, Zé, vamos precisar de sua ajuda para pensar, porque você, antes de tudo, ajuda a gente a pensar. Cá para nós, eu ainda tenho um certo incômodo. O professor Sérgio Amadeu, eu falo muito dele, né? Eu já vi ele denunciar Eldorado do Sul, pessoal. Está se produzindo um data center, não é isso, Serginho? Um data center que vai consumir a mesma quantidade de energia do estado do Rio de Janeiro. É isso. Eles querem trazer para o Brasil infraestrutura onde eles controlam os dados e consomem a nossa água, consomem a nossa energia, gera pouco emprego. E nós estamos, aparentemente, oferecendo financiamento, estímulos. E o que é pior, para operarem aqui, serviços fora. Portanto, eu concluo mesmo agora que o Vital já está aqui do meu lado, que é para eu parar de falar, para dizer o seguinte, é muito importante que a gente se ligue no debate sobre soberania, foi bom. A reação do Brasil, liderada pelo presidente Lula ao Trump, foi impactante, está nos ajudando, inclusive, nosso povo está mais esperto, se levantou, e a conversa da soberania digital, a gente tem que avançar mais, garantindo infraestrutura. Nós temos RNP, nós temos universidade, nós temos pesquisadores, nós temos indústria, nós temos empresa e capital brasileiro, nós temos o BNDES, nós temos o PIBIA, Programa Brasileiro de Inteligência Artificial, 23 bi até 2030, uma boa iniciativa, inclusive prevê qualificação de pessoas, qualificação de mão de obra, como um dos instrumentos para o Programa Brasileiro de Inteligência Artificial. Tudo isso nós temos, mas nós temos que saber para onde nós vamos. E saber o tamanho da briga que nós estamos nos metendo. Porque nós não vamos ser nem aqueles que está tudo errado,
Vamos quebrar as máquinas, como falava antigamente dos ludistas. Não somos esse. Mas também não somos aquele que é inevitável. A tecnologia só traz maravilhas. O tal determinismo tecnológico. É tudo perfeito, é tudo bom, vamos que vamos, sem nenhuma crítica. Não, temos que ter crítica, reflexão e agir na construção de políticas públicas, de leis, olhando e mirando a construção do nosso projeto nacional. Afirmação da identidade nacional, afirmação do Brasil. E para isso, a centralidade na economia do trabalho e a centralidade, isso eu aprendi, viu? A centralidade de um projeto nacional está nas mãos dos trabalhadores brasileiros. Se for esperar para o Elite, já era. Valeu.